Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenário de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber Giovanni Baggio, economista-chefe da Fiergs desde 2023. Ele representa uma nova geração de formuladores de diagnóstico econômico na indústria gaúcha. Com mais de 10 anos na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, atua como gerente da Unidade de Estudos Econômicos e do Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul. Graduado em Economia pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assessora diretamente a presidência e os sindicatos patronais na defesa institucional da indústria. É também conselheiro de Economia e Comércio Exterior da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Rio Grande do Sul, a FEComércio, e membro da Diretoria de Economia da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Giovanni Baggio, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje aqui. Antes de mais nada, eu queria que você nos dissesse, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto para discussão sobre a construção de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável é relevante aqui para o nosso Estado. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Daiane, participando desse projeto que já é tão tradicional, dentro do nosso Estado. A gente analisar o que aconteceu nos últimos anos. A gente costuma ficar olhando muito o que está acontecendo no dia a dia, mas a gente parar um pouquinho e refletir sobre os principais acontecimentos passados, e ver como que eles nos fornecem um direcionamento para o futuro é fundamental. Com o que a gente quer chegar, qual o estado que a gente quer ter para o nosso futuro e também para as futuras gerações. Então é um prazer imenso estar aqui, espero contribuir com informações interessantes. Ótimo! Giovanni, você assumiu a chefia econômica da Fiergs com pouco mais de 30 anos de idade, tornando-se um dos economistas-chefes mais jovens entre as federações da indústria do país. Em um estado cuja indústria representa cerca de 26% do PIB e emprega mais de 860 mil trabalhadores formais, que tipo de visão a sua geração traz para análise de produtividade, digitalização no mercado de trabalho? Perfeito. É um desafio imenso, Primeiramente, na mesma medida que eu me sinto muito honrado, em estar numa posição tão importante, que influencia as políticas públicas, o funcionamento da nossa indústria, que tem uma grande parcela na economia, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu encaro isso com muita alegria, mas com um senso de responsabilidade, sabendo que as minhas opiniões, os meus direcionamentos têm algum impacto no cotidiano e no dia a dia também das empresas. O trabalho do economista mudou bastante ao longo do tempo. A gente tem muito mais dados disponíveis. Antigamente era uma dificuldade enorme a gente ter informações, e era muito limitado o número de informações que a gente trabalhava, e hoje em dia a gente tem uma disponibilidade enorme. Mas ao mesmo tempo, que temos mais dados, temos mais capacidade de processamento, modelos econômicos, o processo computacional melhorou muito e nos ajuda
né, a fazer melhores diagnósticos, a velocidade com que a informação circula também é algo que a gente tem que lidar. Né? E nós, como economistas, a gente precisa saber separar, né, o que importa do que não importa. Né? Tentar extrair o que é sinal, o que realmente a gente vai utilizar para a nossa análise e o que é ruído, né? Aquilo que a gente não precisa se preocupar. Então, acho que o papel do economista é muito esse, né? Porque se a gente ficar toda hora olhando o que está acontecendo, né, a gente é bombardeado por Sim. informações e tem que saber selecionar. Né? E para isso, então, a gente se prepara, né? Uma boa formação acadêmica também é importante. Né? A teoria econômica ajuda muito, tem uma boa formação técnica, né? E eu tive uma boa formação, né, na Universidade Federal de Pelotas, a minha graduação, mestrado em economia aplicada na URGS, né? Tive uma formação sólida em termos teóricos, né? Isso ajuda a gente a lidar com esse dia a dia. Né? E quanto à idade, né? E muitas vezes até tem uma desconfiança, né? O que esse guri aí está querendo ensinar, está querendo falar, né? Mas acredito que eu tenho tido um sucesso em conseguir dar um direcionamento bacana, né? E o pessoal acho que tem cada vez adquirido mais confiança em mim também. E a maturidade desse filtro, como é que se adquire? Isso com o tempo. Né? Eu já tenho 10 anos de experiência na Fiergs, né? Também sou muito grato aos meus colegas que me acolheram lá no início, né? E que foram me ajudando nessa formação. Né? Mas com o tempo a gente vai vendo que muitas coisas se repetem. Né? Foi legal a introdução que a gente falou, né? Que tu falaste de uma nova geração com um Sim. novo diagnóstico, mas a gente vai vendo que os temas muitas vezes vão se repetindo. E o Brasil, o Rio Grande do Sul, muitas vezes não conseguem encaminhar algumas questões e a gente acaba tendo que retornar a elas muitas vezes. Então a gente vai adquirindo experiência, né, com o tempo para ver o que realmente a gente deve levar em conta e o que não deve. Ótimo. Vamos falar agora de um assunto que é polêmico, está em voga, que é o debate sobre a jornada 6 por 1, né, que está ganhando força nacionalmente. Do ponto de vista da indústria de transformação, qual seria o impacto em custo de produção? Perfeito. Essa é uma discussão que veio muito forte, né, desde o ano passado. Né? A gente já teve diversas vezes ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos, discussões sobre redução de jornada. Inclusive, né, uma aconteceu lá na Constituição de 88. Né? O Brasil tinha, né, uma jornada de até 48 horas e acabou reduzindo para 44. Né? Em 2009, o Brasil também estava a ponto de aprovar uma redução para 40 horas e de última hora não aconteceu. Eu acho que o primeiro ponto para colocar nessa questão é que a gente precisa diferenciar a escala da jornada. Né? Quando a gente fala em jornada, né, a gente está se referindo mais às horas trabalhadas na semana. Né? E muitas indústrias, muitas empresas continuam trabalhando 44 horas, mas com uma escala de 5 dias na semana de trabalho para 2 de descanso. Sim. Né? Então, a escala ficou muito em voga o 6 por 1 como grande foco, mas, na verdade, a discussão, eu acredito que tem que ser na jornada. Então, está se discutindo reduzir de 44, né, para 40 e alguns projetos até 36 horas. Né? Eu acho que o grande ponto nessa questão é que a gente já tem mecanismos, né, a gente já tem um arcabouço legal que permite, né, as empresas, setores, segmentos que necessitam ter uma jornada diferenciada de fazer essa jornada. Né? Como eu disse, tem muitas indústrias e boa parte do setor industrial trabalha 5 dias na semana e folga 2. Sim. Né? As pessoas trabalham um pouquinho a mais por dia para não precisar trabalhar no sábado, por exemplo. Mas nós temos segmentos, por exemplo, de alimentos perecíveis que necessitam ter um círculo de trabalho praticamente de 24 horas. Né? Então, eles acabam fazendo por negociação coletiva, né? Esse instrumento que já permite que isso aconteça, eles acabam negociando. Tem muitas jornadas, isso também é muito comum no setor de serviços, né? O 12 por 36. Né? A pessoa faz uma jornada
né, de 12 horas, né, por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite, depois fica um dia e meio, né, sem trabalhar e volta a trabalhar no dia seguinte. Então, isso já é permitido, né? Então, a gente colocar uma régua igual para todos os setores, né, tentando tratar como iguais segmentos e atividades que são diferentes, acredito que tem potencial de causar muito problema. Na indústria de transformação, é um setor que tem muitas empresas que trabalham mais de 40 horas, né? Então, cerca de 86% das indústrias gaúchas de transformação têm uma jornada maior do que 40 horas semanais. Então, elas vão ter que dar um jeito de se adequar. Sobre custos, né, saiu um estudo bem interessante recente da CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, né, que eles calculam como que aconteceria o aumento de custos para a empresa se a empresa sendo obrigada a reduzir horas, né, contratuais, porque o 44 não é mais permitido, reduzir para 40, né, qual seria o custo a mais que essas empresas teriam, né? Eu trouxe os dados aqui, né, por exemplo, a CNI olhou para dois caminhos. Como que a empresa cobriria essas horas a mais, né? Via contratações de novos empregados, né, para suprir, ou via pagamento de horas extras, né? Então, cada uma tem um custo diferente. Por exemplo, para fazer novas contratações, a CNI coloca que o custo na economia para as indústrias, né, em termos de aumento de folha de pagamento, seria de 178 bilhões de reais. Tá? É um aumento de quase 5% na folha de pagamentos. Para o Rio Grande do Sul, né, esse aumento seria de 12 bilhões de reais. É um aumento proporcionalmente até maior, de 5,2%. O Rio Grande do Sul é uma economia mais formalizada, né, uma economia que tem salários maiores também do que a média brasileira, teria um custo maior. A alternativa seria pagar horas extras para essas pessoas para manter a mesma jornada, né? Mesmo nível de trabalho, né? O aumento de custos seria de 267 bilhões. Né? Então, um aumento de 7% e no Rio Grande do Sul de 18 bilhões. Né? Então, imaginem o custo que isso seria, né, para as nossas empresas. Certamente, elas teriam que repassar isso para os preços. Né? Repassando isso para os preços, a gente vai ter um aumento de inflação, né? A gente vai ter um aumento dos preços. Né? Então, aumento de preço acaba diminuindo o poder de compra das pessoas. Né? Então, no fim das contas, uma medida que tende a prejudicar justamente aquelas pessoas a quem ela diz que vai beneficiar. Né? Então, acredito que o resultado líquido disso, né, seja, no final das contas, negativo, inclusive para a população. É uma alternativa também, né, que as empresas podem fazer, né, se elas não conseguirem arcar com esse aumento de custo formal, porque essas contas são feitas pela contratação de trabalhadores formais, seria via contratação de trabalhadores informais. Né? Então, aumento da informalidade, o que a gente sabe que também não é ruim. Então, resumindo, a gente tem mecanismo para ajustar a jornada agora. Eu acho que não é uma discussão que a gente deveria estar fazendo, pelo menos não às pressas, do jeito que ela está fazendo. A gente precisa discutir muito a produtividade da nossa economia, porque em muitos países onde aconteceu a redução de jornada e ela funcionou, ela foi benéfica para a economia, são países onde a evolução da produtividade é muito maior do que a nossa, né? Eles têm e quando a gente fala produtividade é importante a gente dizer, né? Não é simplesmente o trabalhador, né? O trabalhador que não é produtivo, é todo o ambiente econômico. Se tem mais máquinas, equipamentos, né? A gente tem uma infraestrutura melhor, tudo isso ajuda a produtividade. Né? E o Brasil, então, não está preparado para esse tipo de movimento agora. Então, a escala 6/1 seria um efeito negativo em cadeia, na visão econômica. Perfeito, em cadeia, exatamente. Por conta do aumento de custos, a gente teria um repasse para os preços, o preço diminui, aumento de preço diminui poder de compra, né? Poder de compra menor vai prejudicar aquelas pessoas. Ou se a empresa não conseguir substituir, eu acho que um outro ponto importante, se a empresa não conseguir repor,
né? Por exemplo, uma das alternativas seria contratar mais trabalhadores, mas a gente sabe que as empresas estão com muita dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar. Talvez elas não consigam repor, então, esse contingente. Que é no caso, né? da mão de obra qualificada para atuar nessas O indústrias. caso da mão de obra, perfeito. Então, se elas não conseguirem repor, né, e não tiverem condições de pagar mais para hora extra, né, porque ela pode não ter condições, porque ela vai ter que repassar isso para o preço. Se ela repassar, ela vai perder mercado. Talvez ela não consiga fazer. Então, no fim das contas, vai ser uma produção menor que vai ser o resultado. Uma produção menor vai acabar também prejudicando os trabalhadores que as empresas podem ter que demitir, inclusive. Né? Perfeito. O ideal seria a gente ter um aumento de produtividade, né, por todos os canais, seja melhorando a qualificação do trabalhador, seja melhorando o ambiente de negócios, a infraestrutura, né, todo o nosso ambiente econômico, para depois sim, né, a gente naturalmente ter uma redução de jornada, eu diria, sustentável, né, no sentido de a gente conseguir que o país tenha uma estrutura econômica que consiga aguentar e trabalhar bem com isso. Vamos falar um pouquinho do envelhecimento populacional gaúcho, que é um dos mais acelerados do país. Como isso afeta a oferta futura de trabalhadores industriais, já tocando nesse ponto da mão de obra? Ocorre a possibilidade de uma escassez daqui a 10, 15 anos? Perfeito. Tu vê como na economia as coisas são todas interligadas, né? A gente vai juntando um tema no outro. Eu vinha falando na resposta anterior sobre a dificuldade de as empresas, que as empresas têm no momento de contratar trabalhadores, né? E uma das principais causas para isso é justamente a questão demográfica. O Brasil, o Rio Grande do Sul, na verdade, tem uma pirâmide etária, né? Todo mundo já viu aqueles gráficos, né? Que homens para um lado, mulher para o outro e por faixa etária, né? A gente chama isso de pirâmide etária. O Rio Grande do Sul tem uma pirâmide etária, em termos de envelhecimento da população, cerca de 10 anos avançado do Brasil. O percentual de idosos na população que o Rio Grande do Sul tem hoje, o Brasil vai ter só daqui a 10 anos. Então, o Brasil já é um país que teve uma transição demográfica muito rápida em relação a outros países. Por exemplo, a Europa, como um todo, já tem uma população mais envelhecida, né, mas aconteceu de uma forma mais lenta, né? O caso do Brasil aconteceu de uma maneira num período de tempo mais curto. E no Rio Grande do Sul isso está antecipado. Tem alguns dados interessantes, né, sobre essa questão. Por exemplo, a população gaúcha, segundo estimativas do IBGE, deve atingir o seu pico populacional agora, em 2026. A partir de 2027, se as projeções se confirmarem, a população do Rio Grande do Sul vai começar a diminuir. A população brasileira, por exemplo, vai continuar crescendo até 2041. Santa Catarina, que é um estado vizinho que tem atraído muitos gaúchos para lá, inclusive, vai ter crescimento populacional até 2060. A partir de 2053, a população de Santa Catarina vai ser maior do que a população do Rio Grande do Sul. E tudo isso, né, trazem consequências sociais, econômicas para o setor público, né? E eu diria que não é um problema, né, essa dificuldade não vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos. Ela já está acontecendo. Sim, e me veio agora, há risco do Rio Grande do Sul perder competitividade em caso disso se tornar mais forte em relação aos outros estados ou até países concorrentes? Com certeza. Uma das consequências, né, dessa dificuldade de conseguir trabalhadores é que muitas empresas, né, já estão repensando investimentos por conta da dificuldade com trabalhadores. Nós temos uma pesquisa que a gente faz todos os anos, né, a gente chama pesquisa de investimentos, que a gente pergunta para as empresas, né, se elas conseguiram concretizar os investimentos no ano que passou, né, e quais são as projeções para o ano que está se iniciando. A gente vê um aumento nos últimos anos, né, das empresas e a gente pergunta por que elas não concretizaram, por que elas não têm intenção de investir mais,
E um dos motivos que tem crescido no apontamento dos empresários para justificar a não efetivação de investimentos é justamente a dificuldade com trabalhadores. A gente tem alguns fatores como incerteza econômica, taxa de juros, insegurança jurídica, tudo isso, mas a dificuldade com trabalhadores tem sido apontada pelos empresários como um dos motivos para não investir. Eu vou fazer um investimento, mas eu não vou ter pessoas para operar essas máquinas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais com mais tecnologia. Então, isso não é um problema para daqui a um tempo, é algo que já está acontecendo e já prejudica a nossa economia. Se a gente perde investimento, a gente não aumenta a nossa capacidade produtiva. Outros estados, outros países que estão mais avançados nessa questão acabam ganhando mercado que seria nosso. Giovanni, ainda falando nessa questão de investimentos, vamos falar um pouquinho da robotização e da automação, que elas avançam rapidamente. Mas o Brasil, como ele se posiciona? E o Rio Grande do Sul, quais setores estão mais avançados nesse processo? Isso aí. A gente, então, como forma da gente lidar com essa questão de dificuldade com trabalhadores, com essa questão demográfica, uma das formas mais óbvias, naturais, seria a gente investir em tecnologia, em automação. A gente tem inteligência artificial cada vez mais fazendo parte do dia a dia das empresas. Mas para isso a gente precisa de investimento. A gente precisa de investimento. E a gente vê que isso está patinando no Brasil como um todo e também no Rio Grande do Sul. Tem um dado bem interessante do ranking internacional sobre a quantidade de robôs que cada país tem como proporção de seus trabalhadores. No Brasil, a média mundial, na verdade, deixa eu começar pela média mundial. A média mundial que a cada 10 mil trabalhadores são 162 robôs atuando no país, em funcionamento. No Brasil, a cada 10 mil trabalhadores, a gente tem apenas 10 robôs na nossa indústria. Então, e a gente tem países mais avançados, como Coreia, Japão, que tem, sei lá, 10 mil, em torno de 10 mil robôs, praticamente um robô para cada trabalhador. Então, é uma economia, é uma indústria que funciona de uma maneira muito mais eficiente e que depende menos das pessoas. Como é que a gente faz para avançar nessa área? Sim. A gente precisa que as empresas tenham elas olhem para duas condições. Primeiro, ela tem que ter, ela tem que acreditar no funcionamento da economia, ela tem que ter uma confiança no futuro. Ela vai fazer um investimento, ela quer que esse investimento seja rentável, traga retorno para a empresa, para seus acionistas, para seus sócios. Então, ela tem que ter uma visão de futuro positiva. Para isso, o ambiente de negócios, o ambiente macroeconômico, tudo isso influencia. E a segunda questão, ela precisa ter condições de crédito também favoráveis. Isso a gente tem visto que tem sido bastante difícil no Brasil. Nós temos uma taxa de juros muito elevada. A nossa taxa Selic atualmente está em 15%, já há bastante tempo. Isso prejudica, torna o crédito muito caro e torna o crédito inacessível para boa parte das empresas. E a gente sabe que, eu gosto sempre quando eu falo de juros, a gente pensa nas causas, por que o juro é tão alto, e quando a gente vai fazendo, como eu disse, na economia tudo é interligado, quando a gente vai vendo os motivos que fazem a gente ter uma taxa de juros tão elevada, a principal causa é a gente ter um cenário fiscal bastante desequilibrado. Um governo que gasta demais em relação ao que arrecada, faz com que os investidores olhem para isso como uma incerteza de solvência do governo. Então, essa incerteza faz com que o juro fique mais alto, a inflação também aumenta. Então, para conter a inflação, tem que ter o juro alto. Então, tudo isso torna difícil para as empresas terem uma condição de crédito, uma taxa de juros mais acessível. Isso é muito mais difícil, fica mais evidente para empresas menores.
As empresas grandes até conseguem se financiar, inclusive pegando recurso no mercado internacional, onde as taxas de juros são menores. Mas as empresas pequenas, que são boa parte das empresas do país, e no Rio Grande do Sul isso também, a maior parte das empresas são pequenas, elas não conseguem por essa dificuldade. Mas seria um caminho para a gente melhorar a nossa produtividade e ser competitivo no mercado internacional, a automação, a utilizar cada vez mais essas tecnologias, seria o caminho. A gente vê alguns setores já adotando. A gente vê empresas do segmento de produtos de metal, máquinas, equipamentos, produtos eletrônicos, são aquelas que já têm uma expertise maior para trabalhar com esse tipo de questão. Empresas que dependem mais de trabalhadores, setores de calçados, tabaco, alimentos, alguns segmentos de alimentos já têm uma dificuldade um pouco maior de adotar esse tipo de tecnologia. Giovanni, você falava dessa diferença tecnológica, né? E já é possível observar uma perda significativa em relação ao mercado externo do setor produtivo gaúcho e do Brasil também? A gente vem percebendo, sim. Inclusive em rankings nacionais, aí, quando a gente percebe o desempenho da economia gaúcha, a gente já foi a quarta economia nacional, a quarta indústria, atualmente estamos na quinta, e tem vezes que caímos para a sexta posição. Estados como Paraná e Santa Catarina estão ficando à frente do que a gente, nas posições que a gente ocupava. São estados que têm um crescimento maior nos últimos anos, têm adotado políticas melhores. Então, sim, a gente tem percebido que toda essa questão demográfica, toda essa dificuldade de investimento das nossas empresas já tem se refletido em perda de mercado quando a gente olha o nosso desenvolvimento comparado com estados semelhantes. Uhum. Ainda falando de tecnologia, do uso de IA, por exemplo, na formulação de estimativas para a atividade industrial, a Fiergs já utiliza essas ferramentas na construção de cenários e você, pessoalmente, tem estudado e incorporado esses recursos na rotina analítica? Com certeza, a gente tem que se adaptar e utilizar da melhor forma essas ferramentas que estão disponíveis, e tem nos ajudado bastante a fazer análises mais rápidas. A gente consegue juntar uma quantidade maior de dados, de informações, algo que a cabeça humana não é capaz de raciocinar tudo ao mesmo tempo. A inteligência artificial tem nos ajudado a levar em conta tudo isso. Então, sim, temos usado inteligência artificial para análises, para projeções. A gente participa na área de economia da Fiergs de 2 rankings de projeções, um do Banco Central, um da Agência Estado, e temos conseguido boas posições nos últimos tempos, e sim, nossos modelos a gente acaba utilizando isso, como eu disse, para a gente fazer melhor o nosso trabalho. Mas isso não afasta a necessidade de uma curadoria, da gente fornecer informação para a inteligência artificial e depois a gente revisar o que está saindo, e aquele faro do economista também é importante, aquele sentimento, aquilo que a inteligência artificial ainda não consegue pegar, do feeling, de algo que a nossa intuição nos diz, a gente também leva em conta. Sim, a indústria 4.0, ela é baseada, em tecnologias como a integração de dados, a inteligência artificial, a manutenção preditiva. Pequenas e médias indústrias gaúchas têm escala para conseguir investir nisso e adotar algumas metodologias? Isso tem avançado, mas eu diria que a passos lentos, até pelas condições que eu citei anteriormente, de dificuldade de acesso ao crédito, de muita incerteza também com a economia. A gente vê a instabilidade, não só no cenário nacional, mas como internacional. A gente vê as tensões aí acontecendo, conflitos que a gente não via há muito tempo. Tudo isso traz incerteza
né? E incerteza é contra investimento, né? Incerteza, né? As empresas esperam para ver o que vai acontecer, um cenário um pouco mais definido, né? Então, tudo isso acaba postergando decisões, né? Junta isso com o cenário de crédito e juros elevados, né? Faz com que as nossas empresas, né, tenham avançado de uma maneira mais lenta do que poderia. Mas a gente sabe também, que até por sobrevivência, né, a gente tem conversado muito com empresários, né, e eles nos passam que por mais que o cenário seja difícil, muitas empresas necessitam investir, né, talvez não para expandir e ganhar mercado, Mas para permanecer. simplesmente para permanecer, para manter aqueles clientes, aquele mercado já conquistado, né, elas fazem investimentos e estão avançando, sim. Ótimo. A indústria gaúcha historicamente se consolidou em setores como alimentos, metal mecânico, máquinas agrícolas, calçados, química. No entanto, a transição tecnológica global, a digitalização, a reorganização dessas cadeias produtivas, como a gente tem falado aqui, coloca uma questão central: o que devemos produzir nas próximas décadas? Existe essa resposta? Essa é uma resposta difícil, né? O que a gente pode dizer é que a indústria gaúcha é muito diversificada, né? A gente, quando compara com outros estados, né, a gente tem muitos segmentos que são importantes, como os já citados, né? Alimentos, metal mecânico, calçados, né? Então, essa diversificação econômica é importante para o avanço da nossa indústria, né? Eu diria que não só pensando em setores, né, mas acho que tem algo que o Brasil e que o Rio Grande do Sul precisa aproveitar, né, nessa onda mundial, que é a transição energética, né? A gente vê o mundo caminhando, né, pensando em descarbonização, em utilizar cada vez mais energia limpa, e o Brasil já possui mais de 90% da energia que utiliza vindo de fontes renováveis, né? Então, acho que se o Brasil conseguir, né, e o Rio Grande do Sul também, né, a se aproveitar dessa onda de energia renovável que a gente já possui, né, eu acho que seria um caminho bastante importante. Outro ponto, né, também na questão de futuro e da nossa capacidade, né? Tem um ponto que por conta de transição energética, veículos elétricos, né, cada vez mais pensando em bateria e tal, a gente tem uma discussão bem forte sobre o uso de terras raras, né? E a gente tem que a maior base, né, a maior potencial de terras raras está na China, e o segundo maior potencial de extração de terras raras é o Brasil. E o terceiro, quarto e quinto colocado somados não chegam ao potencial do Brasil. Então, a gente saber aproveitar, né, isso que a gente tem, eu acho que é bastante importante. Então, nós temos esses setores que devem emergir, né, cada vez mais, mas também aqueles tradicionais onde a gente deve se fortalecer, né? Por exemplo, a questão do agronegócio, né, a questão da produção de alimentos, é muito importante, e o Brasil vem ganhando cada vez mais importância no mundo. O mundo necessita do Brasil para se alimentar. E nós temos uma população mundial, né, que vai passar nos próximos 25 anos, né, de cerca de 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas. Então, a gente vai precisar continuar fornecendo alimentos para o mundo, né? Então, a gente conseguir também se manter e melhorar a nossa produção de alimentos, tentando agregar cada vez mais valor aos grãos, né? Não simplesmente exportar as commodities, mas importar produtos com mais valor agregado. Eu acho que é uma oportunidade importante que a gente tem. Vamos olhar um pouquinho para o nosso passado recente, porque o Rio Grande do Sul sofreu, né, impactos severos com as enchentes de 2024. Aliás, a própria Fiergues, em sua estrutura física, foi bastante afetada. E a Fiergues conseguiu estimar o impacto no PIB industrial estadual com as cheias, com as enchentes? Foi um momento muito difícil, né? Até a gente pensa, né, como é que a gente conseguiu passar e estar onde está, dado toda aquela comoção naquele momento, né? Realmente na Fiergs, né, a gente teve
muitos danos, né? A minha sala, né, a sala do setor de economia, nós tivemos praticamente 1 metro de água, né? Perdemos móveis, perdemos toda a estrutura, né? Foi um momento bem difícil, né? Quanto a perdas, né, o estado do Rio Grande do Sul perdeu bastante, né? Tem um estudo interessante com dados, né, que foi conduzido pelo Banco Mundial em parceria com o BID, e nós fornecemos inclusive dados para eles, né, de uma pesquisa que a gente fez com as indústrias sobre os impactos, e eles chegaram a uma conta de que os danos totais na economia do Rio Grande do Sul foi de 89 bilhões de reais. Então, esse foi o impacto total. Olhando só para a indústria, eles fizeram um trabalho bem completo, né, de colocar em quais áreas foram os maiores impactos. Na indústria foram 14 bilhões de perdas. E eles consideram tanto os danos patrimoniais, né, aquelas empresas que perderam patrimônio físico, veículos, né, e edificações, quanto as perdas de atividade, né, aqueles dias parados, né, foram foram em média 14 dias de paralisação, mas tivemos empresas que voltaram só no ano seguinte, tivemos empresas que demoraram 3, 4, 5 meses, tivemos empresas que fecharam, né, mas a média de paralisação, segundo a nossa pesquisa, foi de 14 dias. Né? Então, tem a perda de atividade e tem também aquele custo, eles chamam de custos adicionais, que é de limpeza, de manutenção, algo que não teria se não tivesse a enchente. Então, foram 14 bilhões de reais perdidos na indústria. Outra perda super importante que permanece sendo um grande desafio para o nosso estado, para a nossa indústria, né, foram as perdas logísticas. Né? Se a gente colocar estradas, ferrovias, pontes, viadutos, tudo aquilo que foi perdido de infraestrutura, né, segundo o estudo do Banco Mundial, foram 4 bilhões de reais perdidos. Né? Então, a perda realmente foi imensa, né? Esse é o cálculo que eles fizeram. Em termos de PIB, né, a gente precisa analisar por uma ótica da seguinte forma. É difícil a gente separar exatamente o que foi impacto da enchente, porque teve investimento depois. Teve a recuperação depois. O PIB do Rio Grande do Sul, no ano de 2024, teve um crescimento de 4,9%. Porque a gente teve uma estiagem no ano anterior, então a produção agrícola foi positiva, cresceu bastante. Quando teve as cheias, a safra agrícola de verão, que é a nossa principal, já tinha sido colhida, as perdas foram pequenas. Tivemos, então, sim, um momento muito difícil de perda de atividade. A produção industrial do Rio Grande do Sul, quando a gente compara mês contra mês anterior, que o IBGE faz esse cálculo, foi a maior queda já registrada na história. Foi o mês de maio contra o mês de abril. Mas a recuperação também foi muito rápida. Tivemos recursos, né, disponíveis, tivemos auxílio do governo, tivemos, né, toda uma movimentação econômica para a reconstrução. Né? Então, as empresas comprando materiais de construção, comprando móveis, né, comprando eletrodomésticos. Tudo isso gerou uma movimentação econômica, né, que fez a trajetória do PIB ser bem positiva no segundo semestre. Então, realmente teve um impacto forte, mas uma recuperação muito forte também. Né? Então, em termos de PIB, foi isso que a gente conseguiu observar. Falando ainda desses cenários mais difíceis, teve a pandemia da Covid-19, que ela expôs, né, fragilidades nas cadeias globais de suprimentos e colocou em xeque o princípio da vantagem comparativa, segundo a qual cada país deve produzir apenas aquilo em que é eficiente e importar o restante. Na tua avaliação, a pandemia alterou, de alguma forma, essa lógica? Sim, a gente tem percebido. Na verdade, desde antes da pandemia, a gente já tinha visto um movimento, eu diria que começou em 2015, 2016, né? E um fator emblemático, né, foi a chegada do presidente Trump nos Estados Unidos no primeiro mandato, né, mas de certo fechamento das economias. Né? Então, Trump chega e começa a travar uma guerra comercial com a China. Na Europa, a gente tem um movimento de saída do Reino Unido da União Europeia.
né, a gente vê um certo olhar para dentro dos países, e tudo aquilo que a gente vivenciou nos últimos 50, 60 anos de globalização, aumento do comércio, né, e ganhos que a gente teve em termos de bem-estar econômico com isso, a gente viu começar a perder tração. E eu acho que a pandemia acelerou esse movimento, né? A gente tem visto movimentos de buscas de fornecedores alternativos, né? A gente tem que o grande produtor mundial, né? A indústria mundial tá boa parte dela na China, né? E depender da China, a gente viu que não é uma boa ideia ficar tão dependente, né? Porque se tem algum problema, seja com eles, seja algum problema logístico, né? A gente fica muito afetado. A gente vê movimentos que chamam de reshoring, né? Trazer empresas que estavam produzindo fora para o seu próprio país, nearshoring, né? Tentar trazer para países perto, e friendshoring também, né? Vou comercializar com países, tentar pegar fornecedores de países que eu me dou bem, né? Que eu tenho uma boa relação comercial, né? Então, tudo isso a gente sabe que tem um impacto em termos de eficiência econômica, né? Se a gente estava... a globalização, conforme a teoria das vantagens comparativas coloca, faz com que quem produz melhor aquele bem, tem maior expertise para produzir, ele produz e comercializa com outro país, né? E vice-versa. Então, isso melhora a eficiência econômica, né? Então, a gente percebeu, né, as empresas buscando mais fornecedores, mas isso aumentou também o custo de produção, né? O custo de produção ficou maior, né? E a gente tem visto isso se intensificando, né? Eu acho que um grande tema que está ainda em jogo, que começou no ano passado, foram as tarifas, né, do governo americano, que é um movimento muito nesse sentido, né? Eu quero colocar tarifas para impedir que produtos estrangeiros entrem, né, no meu país, e eu quero que a gente produza isso internamente, né? É um movimento nesse sentido. Em termos econômicos, né, a teoria já mostra que isso não é bom, né? Isso não é bom, né? Tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Brasil também, né? A gente colocar tarifas de importação, né, faz com que a gente pague mais caro por produtos que muitas vezes nos ajudam, né? Inclusive as indústrias a ter uma produção maior, né? Então, infelizmente, né, a gente tem visto esse fechamento dos países, né, e a eficiência econômica sendo deixada de lado. E a indústria brasileira e gaúcha, ela deveria buscar essa maior autossuficiência? Eu diria que a gente deve buscar, tá? Mas para isso a gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios, né? Tem um termo aí que ficou muito conhecido, né, desde os anos 90 e o empresariado gosta, né, porque é um termo que resume os nossos problemas, que é o famoso custo Brasil. Sim. Né? O custo Brasil é o custo, vilão. É um vilão, é um custo que a gente tem a mais do que outros países, né, semelhantes ao Brasil, né, países desenvolvidos, né, que a gente tem em termos de deficiência de infraestrutura, de energia, de qualificação dos trabalhadores, de um ambiente de negócios menos produtivo, menos eficiente. A gente teria que endereçar, né, essas questões, né, para a gente conseguir, né, deixar as empresas mais seguras para fazer investimento, né, ter um peso menor do Estado sobre elas, né, para elas conseguirem desempenhar melhor, né? Com isso a gente conseguiria aumentar a nossa diversificação econômica e suprir internamente muitos produtos, né? Mas o comércio internacional também é importante, né? A gente conseguir trocar com países grandes, né, estáveis, né, também é importante. Por isso que a gente sente muito essa dificuldade com a economia americana. E por outro lado também a gente comemora e acredita que vamos ter ganhos com o acordo com a União Europeia, né, que está em vias de entrar em vigor aí. Está tendo uma tramitação bem acelerada também no Congresso Nacional. Senado foi aprovado, inclusive, no já. No Senado foi aprovado, deve ser sancionado em breve, né? Então, a gente vai ter entrada em vigor desse acordo, que é um sinal aí de esperança contra essa maré de tarifas e de fechamento dos países. Acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Vamos falar um pouquinho do Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul, que você é um entusiasta.
e que ela se consolida e sistematiza e disponibiliza dados estratégicos sobre atividade industrial. Mas esse portal, ele é usado efetivamente pelas empresas gaúchas ou ele é subutilizado? Eu acho que ele tem um potencial de ser mais utilizado, mas ele vem ganhando bastante repercussão, né? Eu acho que abre a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre um movimento que aconteceu, inclusive por conta da gestão do nosso presidente Cláudio Bier, né, que assumiu em 2024, em meio às consequências da enchente, né? Teve um início aí de mandato com bastante trabalho, né, com a nossa sede com água ainda, né? Mas um movimento da gestão foi de unir duas unidades dentro da Fiergs. A unidade de estudos econômicos, que já estava consolidada, tem mais de 40 anos de atuação, né? E o Observatório da Indústria, né? Uma área que iniciou em 2022 e estava crescendo bastante, justamente com o foco em análise de dados e visualização de dados, né? Porque além de a gente ter um conteúdo interessante, tecnicamente qualificado, a gente precisa saber comunicar. E com isso, a gestão decidiu juntar o Observatório da Indústria com a Unidade de Estudos Econômicos e isso, de certa forma, potencializou, né, as qualidades que a Unidade Econômica já tinha, de expertise de projeções, de análise de cenários, de pesquisa sobre o setor industrial, né, tudo isso colocado de uma forma mais organizada, né, mais didática para o público consumir. Temos cada vez mais acessos de indústrias, né, de sindicatos industriais também e da própria imprensa, né? A imprensa tem se abastecido muito de informações sobre a indústria. A gente falava de enchente, né? A gente teve recorde de acessos ao nosso portal no período da enchente. Eram pessoas não só do Brasil como do mundo inteiro buscando informações sobre o Rio Grande do Sul, né? E a gente fica muito feliz em saber que a Fiergs, né, por sua fama, né, por sua estrutura, né, ser onde as pessoas têm como referência para buscar esse tipo de informação. Então, acho que o observatório está crescendo, né, e a gente espera cada vez conseguir colocar mais conteúdo e ferramentas interessantes. Sim, justamente sobre isso. A plataforma ela tem um espaço específico, por exemplo, sobre o agronegócio. O que mais será implantado nesse sentido para poder estimular os acessos e os usos dessas empresas? Isso foi bacana ter lembrado, né? A gente lançou uma ferramenta específica para a nossa agroindústria, justamente na Expo Inter do ano passado, né? Na Expo Inter, né, que a gente sabe que é um fórum aí bem importante para o nosso agronegócio, a gente lançou essa ferramenta com dados específicos para as agroindústrias. Temos algo semelhante, né, para a indústria criativa, né? A indústria aí que é importante, né, em termos de cultura, inclusive, né? Então, a gente tem uma ferramenta também nesse sentido. Temos diversos projetos já engatilhados, né? Acho que uma demanda bem importante que as empresas nos buscam e a gente fornece de forma isolada, né? Mas eu acho que nós já temos uma ideia de fazer uma ferramenta para facilitar esse tipo de acesso, é uma pesquisa salarial, né? As empresas, quando vão contratar, elas querem saber, né, quanto mais ou menos que os concorrentes pagam, né, em outros estados, quanto se paga, né, em outras cidades, outras regiões, para aquela ocupação, né? A gente conseguir fazer uma ferramenta que forneça esse tipo de dados, né, para montagem de planos de cargos e salários para as empresas, né, é algo que a gente já tem em mente, né? Temos também cada vez mais colocado esforços e feito ferramentas para melhorar a disponibilização de projeções, né? As empresas buscam muito projeções de inflação, de PIB, né? E a gente tem feito ferramentas que facilitam isso e temos algumas ideias para avançar. Então, eu acho que convido, né, a todos a visitarem o nosso portal, que já tem muito conteúdo interessante e certamente a gente vai agregar muito mais coisa nos próximos meses, nos próximos anos. Obrigada, então, Giovanni Baggio, por essa conversa aqui no Cenário de Amanhã. Eu que agradeço, Daiane, foi um prazer, né? Espero ter contribuído com esse projeto aí que é maravilhoso.
Exatamente, a intenção é essa: refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Até a próxima!